primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade que me é dada de estar aqui no Centro Cultural e junto com esse grupo, né, que tem feito tantas coisas boas para divulgar e fazermos refletir a questão da literatura, né? Agradecer a Maria Helena, a Márcia, a diretoria, enfim, essa oportunidade que nos é dada de podermos juntos refletir um pouco mais. Então, o tema, né, que nos traz aqui hoje é oralidade e escrita. E, junto com esse tema, veio também um subtema, que diz as conexões entre formação de leitores e contação de histórias. A narratividade oral leva efetivamente à leitura, né? Então, uma pergunta bastante difícil, não é? Mas muito importante hoje, não só para a literatura, mas também para a questão da literatura nas escolas, a literatura na pós-graduação, né? São pontos assim que nos põem sempre a pensar. Muito bem. Então, eu fiz aí um recorte pensando um pouquinho nessa questão da leitura, tanto no campo da oralidade quanto da escrita. E fiz também um pequeno texto aqui para passar algumas ideias para vocês e daí partirmos para o debate, né? Bem, então, eu penso que quando se escolhe o subtítulo deste debate, as conexões entre formação de leitores e contação de histórias, a narratividade oral leva efetivamente à leitura, a preocupação se centra na leitura literária e na contação de histórias advindas de um campo de conhecimento chamado literatura. Além disso, a interrogação indaga sobre a competência da literatura na relação oralidade e escritura, quando quer saber se a narratividade oral conduz efetivamente à leitura. Falar dessa competência é trazer à luz, pelo menos, 3 elementos intrinsecamente envolvidos: o autor, a obra e o leitor. O caráter dessa ação, entretanto, não se mede de imediato. É, antes de mais nada, formativo, por isso, sutil e duradouro. Seus efeitos recaem sobre percepções, sentimentos e razoabilidades, num misto de sensibilidade e razão. Envolve a atuação dos 5 sentidos em processo de aprendizado inteligível, não discursivo, mas estético-poético. Dizem respeito às formas de sensibilidade e capacidades de percepção que são plenamente apreendidas e educadas, porém, não por meio de estruturas e linguagem cotidiana articuladas por regras rígidas e tradicionais. A educação dos 5 sentidos, como diz Marx, é trabalho de toda a história universal até agora. Trabalho de formação, sem dúvida, mas esta instituição, literatura, não se impõe ditatorialmente. Seus efeitos são atingidos por uma participação voluntária, que envolve cumplicidade dos elementos envolvidos, leitor, obra e autor. Voluntária, por um lado, porque implica relações privadas, individuais, por outro, não menos social, embora de caráter de superficialidade seja a máscara que a sociedade lhe veste em tempos de crise. Poderíamos dizer que a legitimidade lhe é dada porque, inerente ao ser, a necessidade do imaginário
lhe assegura um lugar, instituindo-lhe um espaço para a prática de sua competência. É possível dizer que competências de escritores e leitores buscam realizar-se, desempenhar-se nas qualidades manifestas pela literatura enquanto arte, as quais tanto a oralidade quanto a escritura literárias trazem impregnadas em seu corpo vocal ou escritural. Como se dá tal ocorrência? Manuel de Barros é voz poética que se aventura em mediar esta relação do homem no mundo por meio dos versos. Ele diz: a terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos. Então, eu vou voltar a repetir esses versos do Manuel de Barros, que não estão nessa folha que vocês possivelmente estão recebendo, né? Ele diz: a terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos. Os versos já evidenciam uma instabilidade de sentido. Como uma linguagem desarrumada pode expressar os mais fundos desejos? Eis a contradição, organizando uma lógica de linguagem fora dos parâmetros rotineiros de causa e efeito. Desarrumar a linguagem fora dos padrões da língua confere-lhe estatuto poético. Verticaliza-se o verso de modo que, no jogo antitético, expresse fundos desejos. Desejos que se materializam também no poema, num outro poema do Manuel de Barros. Ele diz: vocês também não têm o poema ainda, né? Sou um sujeito cheio de recantos. Os desvãos me constam. Tem hora leio Avencas, tem hora Proust. Ouço Aves e Beethovens. Gosto de Bola 7 e Charlie Chaplin. O dia vai morrer aberto em mim. Né? Olha que poema bonito. Vou reler para vocês. Sou um sujeito cheio de recantos. Os desvãos me constam. Tem hora leio Avencas. Tem hora Proust. Ouço Aves e Beethovens. Gosto de Bola 7 e Charlie Chaplin. O dia vai morrer aberto em mim. Manuel de Barros, não sei se vocês conhecem, é um poeta cuiabano, portanto de Mato Grosso. Se bem me recordo, ele nasceu em 1916 e ainda está produzindo poemas. Vive na região do Pantanal. Bem, então com esses versos, como que ele também está desarrumando a linguagem que ele disse que quando se desarruma traz fundos desejos, né? Os versos feitos de desvãos de sentidos que se multiplicam de verso em verso. Desvãos, como esconderijos, me constroem como sujeito, cheio de recantos, ele diz. O sujeito em conhecimento, uma paisagem, metáfora de si mesmo, indiciado pelo tempo da leitura de Avencas e de Proust. O eu poético recupera no poema uma das essências literárias proustianas. O tempo, no verso, tem hora leio Proust. Similar e sonoramente, ouve Aves e Beethovens. Formam também os seus recantos o cinema, representado pelo Bola 7 e Charlie Chaplin. Natureza, Avenca, literatura, Proust,
música e cinema formam este sujeito lírico, feito de recantos e desvãos. Fragmentos à luz do mundo de seu tempo. E à moda proustiana, o eu poético busca a redescoberta da alma humana, dos seus infinitos desvãos, enfeixados no contraponto do último verso. O dia vai morrer aberto em mim. O poeta é leitor consciente de seu passado literário, ou melhor, da forma literária construída por seu precursor, por exemplo, Proust. Essas escolhas para a montagem do verso apontam a visão do poeta em sintonia com a tradição. Se alinha Manuel de Barros na linhagem dos poetas que tão bem os situou. T.S. Eliot, poeta e crítico da língua inglesa do século XX. Seu famoso ensaio, Tradição e Talento Individual, escrito em 1917, não confere à tradição simplesmente o sentido de legado. Antes, predomina-lhe o sentido histórico, que abrange, segundo Eliot, uma percepção não só do passado, mas da sua presença. O sentido histórico, diz Eliot, compele o homem a escrever não apenas com a sua própria geração de sangue, ou no sangue, mas também com um sentimento de que toda a literatura europeia, desde Homero, e nela a totalidade da literatura de sua pátria, possui uma existência simultânea e compõe uma ordem simultânea. Esse caráter de intemporalidade e temporalidade em conexão dão ao escritor a dimensão do tradicional, revelando o seu lugar no tempo e, simultaneamente, o que é o literário. Declara ainda Eliot que uma obra perdura quando resiste ao acréscimo da nova e com ela entra em relação, reorganizando o passado à luz da concordância entre o velho e o novo. Vale lembrar que não se diluem as diferenças individuais entre o poeta e seus predecessores, mas as marcas mais significativas poéticas de sua obra podem ser aquelas que afirmam a presença dos antepassados. Manuel de Barros, ao trazer Proust para o seu verso, traz a dimensão da memória, do tempo, não só como componentes renovados na escritura proustiana, mas também como mediadores, materializados em sua escritura e a revelar o seu próprio tempo histórico. Manuel de Barros busca, assim, um conhecimento do passado e o coloca em desenvolvimento, revela nesse gesto poético o caráter mutante, impregnado no homem e na vida. Refina com a maquinaria do seu tempo o manifestar-se em delicada composição. Essa concepção eliotiana de ecos do passado no presente e vice-versa ressoa também em outras concepções, como a de Jorge Luiz Borges, presentificada seja no seu ensaio Kafka e seus precursores, de 1951, no qual Borges afirma: o fato é que cada escritor cria os seus precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção do passado, como há de modificar a do futuro. Seja também, no seu prefácio, a primeira edição de História Universal da Infâmia, de 1935, no qual registra os procedimentos dessa sua produção, indiciando seu método de escritor, assentado em duas afirmações perspicazes. Ler é uma atividade posterior à de escrever, mas resignada, mais civil, mais intelectual. A outra expande essa primeira. Ele metaforiza os agentes. Diz Borges: às vezes, creio que os bons leitores são cisnes
mesmo mais tenebrosos e singulares que os bons autores. Uma coisa parece certa nesse movimento de ações e gestos, escrever e ler, ler e escrever. Qual é o primeiro, poderíamos perguntar? Pois Borges ambiguiza e põe em marcha a reflexão ao dizer no mesmo prefácio: os exercícios de prosa narrativa que integram este livro derivam, creio, de minhas releituras. A leitura, então, aproxima os gestos de escritor e contador. E no rastro da concepção literária de Eliot, Kafka e Borges, como se funda o contador de histórias literárias, se objetiva, por meio da narratividade oral, a leitura literária efetiva, a formação do leitor literário? Sem querer discutir aqui os fundamentos deste ato, mas apenas pontuar a importância de o contar não perder as marcas que tornam um texto literário, como, por exemplo, seu espaço ao imaginário, ao estranho, como algo que permanece em nós, nos educa e sensibiliza e nos leva a reinventar a vida em analogia às imagens sugeridas e em reflexão sobre o que poderia ser, parece-nos, deve ser o contador, um leitor, um apreciador de sentidos. Antes de mais nada, um contador que lê e relê as histórias que conta e que, simultaneamente, situa o seu ouvinte no mundo, compartilhando experiências de vida, decifrando faces possíveis do ser, fonte para autoconhecer-se. A importância da releitura é explicitada muito bem por Ítalo Calvino, romancista e ensaísta italiano, também do século XX, que em seu ensaio Por que ler os clássicos, escrito em 1981, ensina, a partir de 14 definições, o que sejam os clássicos. Na primeira delas, salta seu humor. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. Por vergonha de não ter lido, ou porque o clássico já faz parte da cultura, se desdobra em sentidos quando leio, mesmo que pela primeira vez, né? Estou relendo-o, não lendo, mas relendo-o. Ele traz as marcas das leituras de outros, mas, quando lidos, são reveladores do novo. Calvino concretiza esse pensamento num exemplo próprio, quando diz: eu, quando criança, já tinha lido Pinóquio mesmo quando não tinha lido, porque o Pinóquio fazia de tal maneira parte da cultura italiana, de minha casa, das histórias, das morais, das representações sociais, das representações psicológicas, que eu certamente já tinha lido Pinóquio sem ter lido. E quando li, tive uma surpresa. Ele era mais e menos daquilo que eu imaginava. A consciência desse processo deve dar ao contador a responsabilidade de seu ato de contar frente ao ouvinte e a si mesmo. As histórias literárias, nesse contexto clássico, trazem arraigadas em si sentidos em dobraduras. Cabe ao contador abri-las pela voz, pela entonação, pelo gesto, pela teatralidade, traduzindo o poético por essas vias, isto é, dizendo o indizível, porque é um conhecedor da palavra literária, da linguagem. Nessa ação, acredito, promove a formação do leitor literário. Desse modo, o contador é um leitor da palavra literária. Retira dela felicidade, prazer, sabedoria e traduz no contar a maquinaria sensível da literatura. É preciso ter presente que esta ação envolve um labor,
um trabalho que, resguardadas diferenças, assemelha-se ao trabalho de um poeta, ou mesmo ao ato de um crítico, ou ao de um linguista de linhagem afinada com a tradição. Fernando Pessoa, por exemplo, em 1916, refletindo sobre literatura, disse: no mais pequeno poema de um poeta, deve haver sempre alguma coisa por onde se note que existiu Homero. O poeta sabia que, em falando-se de poesia, uma imagem iconiza-se, presentificando a essência do poético. Romain Jacobson, ao lhe ser perguntado como analisaria o poema concreto Cidade, de Augusto de Campos, respondeu: da mesma maneira que eu analisaria um hexâmetro de Homero. Nota o linguista que, em termos de construção do verso poético, a materialidade sígnica do texto homérico e a concreção do poema augustiano apresentam uma complexidade semelhante no que diz respeito, seja a configuração estético-verbal, seja a sonoridade interna. Da mesma maneira, o crítico Northrop Frye, para a leitura crítica de poesia, ressalta critérios de valor, advindos do próprio seio da linguagem. Ele diz: na leitura de qualquer poema é preciso conhecer duas linguagens: a língua em que o poeta está escrevendo e a linguagem da própria poesia. Frye reconhece uma história de língua e linguagem impregnada no poema. Além disso, a leitura só se faz mediante um conhecimento que permita transitar pela relação som-sentido para lembrar os ensinamentos de Paul Valéry. Portanto, exercitar a narratividade oral, ter como meta a formação de leitores literários, implica, de acordo com essa fundamentação teórico-crítica, um conhecimento de linguagem literária oral e escrita, de modo a perceber como a voz se verticaliza da horizontalidade da página. João Cabral de Melo Neto iconiza voz e vozes no plano da escrita, sem perder de vista o legado homérico, conservando o pulsar de antes reatualizado. Porém, resta ao contador iconizar na oralidade. Vejamos e ouçamos um poema do João Cabral, chamado A Voz do Coqueiral. O coqueiral tem seu idioma, não o de lâmina, é voz redonda. É em curvas sua reza longa, de certo aprendida das ondas, cujo sotaque é o da sua fala côncava, curva, abaulada, dicção do mar com que convive na vida lísia do Recife. Som e sentido, aprendidos em estreita relação, dão a ver a imagem ou imagens. O coqueiral é voz redonda, é em curva sua reza longa, aprendida das ondas. Imagens saltam do idioma, do sotaque, da fala. Condensadamente expressam côncava, curva, abaulada. A voz do coqueiral é figura sonora a embalar uma imagem do canavial a partir do vento alísio, persistente que sopra sobre extensa região equatorial. Vento que vem do mar. Elipticamente, o poeta o substitui pela vida lísia do Recife, concisamente materializado na última estrofe, dicção do mar com que convive na vida lísia do Recife. A imagem da voz do coqueiral se eterniza na memória. A história literária devidamente contada também. Ambos eternizam a memória, lhe dão vida. Voltando a Borges, em seu ensaio intitulado O Livro, um ensaio de 1978, ele afirma:
Eu diria que o mais importante de um autor é a sua entonação. O mais importante de um livro é a voz do autor, a voz que chega até nós. O livro muda a cada leitura, a história a cada contar. Os leitores enriquecem um livro, os contadores enriquecem uma história. Leitores e escritores enriquecem-se, desde que níveis de significantes estejam inscritos na linguagem das histórias e do poema e na voz dos contadores. Novamente, um poema de Manuel de Barros trata desta questão poeticamente. O poema é de O Livro das Ignorâncias. É este poema que vocês têm em mãos. Ele diz: descobri, aos 13 anos, o que me dava prazer na leitura. Não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, um meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é de bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática. Para o poeta, importa o estranho, que é o que lhe dá prazer, devidamente traduzido como a doença das frases, quando se pensa na lógica da língua. Poesia, porém, é de outra ordem, a ordenação das palavras, dos sons, das imagens, dos versos. Por isso, num primeiro momento, revela um gosto esquisito. Sabe o padre Ezequiel que enxerga nesses defeitos o saber e o sabor da linguagem literária, que fica na vida de quem souber ler. Um certo gosto por nadas. E faz a relação inusitada para o menino em analogia. Você não é de bugre? Veja que bugre só pega por desvios, não anda por estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. O padre ensina a Manuel e ao leitor que poesia é desvio da norma da língua, cheio de surpresas, estranhezas. É saber errar bem o idioma, é ser agramático. É, na verdade, experimentar o que pode ser. É operar o imaginário, é transformar a imaginação, criar imagens e aprender as faces das coisas, as possíveis faces das coisas no mundo. Como professores, contadores de histórias literárias, estamos preocupados com a formação de leitores. Ensinar os outros a ler é difícil, porque é ensinar a pensar, é ensinar a imaginar, é ensinar a dialogar, é ensinar a captar algo que se enraiza no sujeito. É ensinar a ser agramático, a ser poético, a ser de razão sensível. É, então, saber transferir um sentimento de prazer e de amor. Saber compartilhar uma aventura do e para o conhecimento, como um meio para reinventar o mundo e reinventarmos-nos. É isso. Olha, obrigada, Maria Aparecida. Você fez assim, um excelente momento das suas colocações. Agora eu vou pedir para o professor Segolin passar a palavra para ele.
Boa noite a todos. Eu queria também agradecer aos responsáveis por esse evento, agradecer a presença de todos. E eu gostaria de expor aqui a vocês, dentro do tema central desse encontro, que envolve a literatura, sem dúvida nenhuma, a escrita ou escritura e a oralidade. Tendo em vista a questão da leitura, que me parece fundamental, realmente, na reflexão sobre a literatura, na medida em que a literatura é um tipo de produto humano que exige de todos nós uma participação especial, um envolvimento especial. E esse envolvimento implica exatamente leitura. Mas para falar da leitura, da questão da leitura, do que é ler, de como ler, me parece fundamental a gente refletir um pouco sobre o problema da literatura ela mesma, sobre o problema para que serve a literatura. Que eu acho que, para mim, pelo menos, é uma questão que ainda impõe um sem número de respostas e uma longa discussão. E falar para que serve a literatura é falar também, ou pelo menos tentar refletir um pouco sobre o papel que ela tem, a função que ela desempenha, e que ela sempre procurou desempenhar na vida de todos nós. Eu acho que esse tipo de reflexão sobre o que é, para que serve, qual o papel que ela tem na vida de todos nós, é uma reflexão que ainda está faltando. Então eu queria lembrar alguns autores que me instigaram na busca de uma resposta para essas questões. Em primeiro lugar, foram os gregos. Exatamente porque eles carregaram o acento na tentativa exatamente de responder a essas perguntas, porque nos textos que eles escreveram, especialmente Platão e Aristóteles, que eles produziram sobre literatura, eles estavam preocupados também com isto. Eles estavam preocupados com a leitura, eles estavam preocupados com o que a literatura é, com para que ela serve, não é? E qual o papel dela na vida de todos nós. Não é? É lógico que eles estavam preocupados com a sociedade grega da época. E a primeira resposta que é dada é exatamente se vincula a um conceito bastante espinhoso e muito discutido ainda, que é o conceito de mímese.
Para os gregos, a literatura está intimamente ligada a um gesto mimético, ou seja, a um gesto imitador, que para Platão redundaria em cópias e na produção de simulacros. E que para Aristóteles, e eu acentuo isto, redundaria não numa cópia e nem num simulacro, mas na instauração de um novo ser. A diferença é muito grande. Tá certo? Claro. Depois, um outro autor que me inquietou, já dando um grande salto, foi Jacobson. Quando ele se refere a uma dos conceitos centrais da sua reflexão sobre poesia, ele se refere à função poética. A gente ouve falar dela o tempo todo, mas há uma pequena afirmação de Jacobson que me inquieta até hoje. Vocês devem ter ouvido falar disto a toda hora, não? Porque ele é invocado, não? Por muita gente. Mas ele diz uma coisa que me intriga e que até hoje me deixa pelo menos inquieto. Ele diz que o que caracteriza a função poética, função que para ele deve ser a dominante no texto poético e mesmo no texto literário, é a materialização da mensagem. Uma coisa misteriosa para mim, extremamente misteriosa. Claro. Porque nessa caracterização que ele procura fazer, não, estão envolvidos um sem número de problemas. Tá certo? Claro. Aqueles problemas que eu coloquei aqui de início. Tá certo? Se a função poética, que deve ser a dominante, tá certo? Na poesia e mesmo na literatura, se caracteriza pela materialização da mensagem, tá certo? Como ler um texto, tá certo? Em que a mensagem está materializada. Tá certo? Claro. Ou seja, a mensagem não está ali proposta como uma mera informação. Tá certo? O texto literário não é um texto informativo. Tá certo? E como ele não é um texto informativo, não é, e nem pura e simplesmente expressivo, o que é realmente ler um texto desse tipo? Por outro lado, existe uma questão implícita também, não é? Tá certo? O que um texto que materializa a mensagem, não é, pretende do seu leitor? Tá certo? O que ele quer oferecer ao seu leitor? Esse é um problema sério. Outro autor que me intriga até hoje, e que ecoa nas afirmações, em várias afirmações aqui feitas pela Cida, não é? Ela falou em desvio, ela falou em agramaticalidade, falou em, se referindo evidentemente ao Manuel de Barros, a linguagem doente, né? Tá certo? Na medida em que ela
foge dos padrões de normalidade, não é? Da linguagem comum. Tá certo? Isso me leva exatamente a pensar em Roland Barthes, um autor que está sendo relido e redescoberto nesse momento, depois de passar por um certo tempo, um certo período assim digamos assim, de latência. Não é? Ele diz o seguinte, que o que caracteriza a literatura, e repito, lembrando o que foi dito aqui pela Cida, é exatamente um esforço transgressivo por parte do escritor em relação à linguagem. Tá certo? Não é? Ou, como ele diz, não é, na tradução de Leila Perrone Moisés, tá certo? O escritor é um grande trapaceiro. Tá certo? Ele trapaceia com a linguagem. Tá certo? Claro. Tudo isso é muito interessante, não é? Nós ouvimos isso a toda hora, não é? As pessoas repetem, insistem nesta tecla. Mas essas questões todas que eu estou relembrando, a literatura como instauração do ser através da linguagem, a literatura como materialização da mensagem, a literatura como transgressão e trapaça da linguagem. Essas questões todas, para mim, apontam para algo extremamente sério e que foi apontado por um escritor que está aí no texto que eu acho que alguns de vocês receberam, um ensaísta e um filósofo, digamos assim, da linguagem, que é o Paul Zunthor, eu tenho aqui. Mas realmente está tudo colado aqui. Eu agradeço. O Paul Zunthor diz, no começo, na entrada desse texto, na primeira frase, a poesia no impulso primeiro que a compele à existência é anterior à linguagem. Isso é uma coisa assim, não é? Meio maluca. Tá certo? Claro. E ele reforça essa afirmação, criando ainda mais confusão na mente do leitor, quando ele diz: vamos nos fazer entender. Está claro. E eu acho que ele não ajuda ninguém a entender a afirmação dele, mas nas fases sucessivas que ritmam esse impulso, ou seja, nos vários momentos da história da literatura e da poesia, tá certo? Desculpe, a poesia encontra a linguagem, tá certo? Porque há um momento em que ela acaba se encontrando com essa linguagem, na medida em que, em momentos anteriores, ela não se vinculou à linguagem. A linguagem aqui é entendida como escritura. Diz o seguinte: a poesia encontra a linguagem, mas ela a atravessa, às vezes passando para o outro lado, ou uma se casa com a outra, a poesia e a linguagem, transforma e é transformada por ela. Ora, ele chama atenção para um fato que
me parece assim, em grande parte, esquecido, não é? Dos estudiosos de literatura, que é a questão de que a poesia, na verdade, nasceu, e a literatura também, antes da letra. Houve época em que eminentes professores diziam que a literatura oral era para a literatura, uma literatura assim inferior e marginal, sem nenhum direito a pertencer ao mundo da literatura. Mas Zumthor, que é um suíço, nasceu em Genebra, mas que fez os seus estudos em Paris e deu aulas na Holanda, isso em 1915, mais ou menos, foi o ano em que ele nasceu em Genebra. Ele, desculpe, eu fico fugindo do microfone. E depois de dar aulas na Holanda durante muitos anos, ele foi para os Estados Unidos e depois trabalhou no Canadá, na Universidade de Quebec. E morreu em 95, com 80 anos. Então, o pensamento dele é de um homem do nosso tempo, não é? Claro. E ele insiste nesta tese, e que nós não podemos nos esquecer das origens orais, vocais, e ele vai além, corporais, da literatura e da poesia. E isto me parece estar intimamente ligado e ter uma relevância muito grande com o tema que hoje nos reúne, na medida em que ele envolve a questão dos contadores de história. Mas no momento em que ele chama atenção para essas origens corporais, vocais, orais, da literatura pré-letrada, e mesmo da literatura letrada, exatamente porque, segundo ele, no momento em que a literatura se inscreve, no momento em que a literatura se alia à letra, ela não perde, ela procura manter as suas origens corporais, vocais, performáticas, para usar um outro termo, e, digamos assim, teatrais. A literatura para Zumthor tem um vínculo muito estreito com o teatro. Vínculo muito estreito com o teatro, exatamente porque, nos seus momentos inaugurais, a literatura se encenava, não na página em branco, onde ela é impressa, mas ela se encenava no espaço dos rituais. Esse espaço ritualístico para Zumthor é extremamente importante, porque, segundo ele, a gente não pode se esquecer de que a literatura não é linguagem nas suas origens, entendendo a linguagem como escritura, como texto.
a literatura é dança, a literatura é caminhada. Aliás, Paul Valéry, não é, afirma algo desse tipo. A poesia é uma dança. E a narrativa, uma viagem ou uma caminhada. Isso dá o que pensar. E nos leva realmente a buscar, de acordo, evidentemente, com essas afirmações, tentando, evidentemente, encontrar um ponto comum entre todas elas, num outro conceito para a literatura. Que ela é ficção, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Que ela recupera, não é? Ou recria ficcionalmente o homem e o mundo, não há dúvida. Que ela é mímese, instauradora do ser, e não apenas cópia mentirosa, tá certo, e deformadora, como queria Platão, me parece também que não há dúvida. Tá certo? Um poema é um ser novo, feito de linguagem, mas um ser novo, tá certo? E não uma mera cópia. Tá certo? Que a linguagem literária, em relação à linguagem comum, se configura como transgressão, ou trapassa, ou desvio, ou anormalidade, ou agramaticalidade, isso me parece também indiscutível. Mas o que me parece mais importante é que a gente não deve se esquecer de que literatura é uma tentativa de captar o real a partir de uma linguagem teatralizada e performatizada. Tá certo? Este me parece ser, a partir desses autores todos, não é, o grande mistério da literatura, que não está resolvido, não é? Mas ele aponta, na minha opinião, para um caminho novo. Tá certo? Nós não podemos nos esquecer de que realmente a linguagem literária procura captar o mundo não em termos de informação, e o homem também, não em termos de expressão pura e simples, mas em termos de encenação. É uma estranha linguagem que fala do homem e do mundo pela via da encenação. Ou seja, ela procura, na verdade, de alguma forma, concretizar esse real, incorporar esse real através da palavra. Em virtude disto, a literatura, como já foi dita aqui, pela Cida, na brilhante reflexão que ela fez, em virtude disto, a literatura se oferece para nós como uma linguagem altamente sensorial. Sensorial no sentido de que ela apela, e ela convoca os nossos sentidos. Assim, como eu costumo dizer, a linguagem literária não é uma linguagem para ser entendida apenas. Está claro? A linguagem literária é uma linguagem para ser ouvida, para ser olhada, para ser tocada, para ser experienciada com o corpo. Porque ela se oferece para nós, através da palavra e na palavra, como corpo vibrante. E está aí todo o problema, realmente, porque isso é um problema para mim, da leitura.
certo? Ler um poema, como a Cida mostrou aqui, nos exemplos que ela invocou, não é simplesmente entender o poema. Tá certo? E como o Zumthor também disse nesse texto, que eu espero que vocês levem para casa, ele está num livro que vocês podem comprar, chamado, eu trouxe até o livro, como é que chama? Escritura e Nomadismo. Né? Está num livro do Zumthor chamado Escritura e Nomadismo. Eu espero que vocês levem para casa, não é? Se interessarem, podem comprar o livro. Ele tem uma série de depoimentos e entrevistas, não é? E também ensaios do próprio Zumthor. A verdade é que, como ele mesmo diz aqui, assim, a literatura só se revela definitivamente como corpo que ela é, tá certo? Porque voz para Zumthor é corpo, tá certo? A voz não existe pura e simplesmente como um som, um conjunto de sons que eu produzo, não é, com a boca e evidentemente os órgãos fonadores, tá certo? Na opinião dele, a voz, na verdade, convoca, tá certo, todo o corpo, não é? Tá certo? Porque ela supõe exatamente um envolvimento muscular, nervoso, tá certo? Não é? Um envolvimento biológico, não é? Porque existe um ritmo biológico, não é? Tá certo? Claro. E para que isso tudo venha à tona na leitura de um texto literário, tá certo? Digamos assim, na leitura mais consciente de um texto literário, não a leitura consciente seria aquela leitura não envolvida pura e simplesmente na captação de um conteúdo semântico, é claro, do universo semântico, do domínio semântico da obra, mas uma leitura consciente seria uma leitura capaz exatamente de colocar o leitor em sintonia com essa dimensão sensorial da linguagem. Não há saída. Tá certo? Se você se dedicar a uma literatura, a uma leitura apenas preocupada com captar o que o texto quer dizer, tá certo? Você perde quase que pelo menos 80%, tá certo? Do texto literário. E parece que os nossos professores, não é, e os nossos estudiosos de literatura já se esqueceram há muito tempo disso. A gente lê para entender, tá certo? Mas a gente não lê para sentir, tá certo? E é por isso que o sentir não em termos, evidentemente, de se emocionar, claro, mas sentir em termos exatamente de você se envolver corporalmente e sensorialmente com o texto. E esses desvios de que fala, evidentemente, o Manuel de Barros, essa gramaticalidade, essa trapaça de que fala o Barthes, estão intimamente ligados a essa ideia de que a literatura, na verdade, é linguagem teatral, linguagem corporal. Tá certo? Porque a única forma de você corporalizar, de você sensorializar a palavra, é exatamente, não é, interferindo na sua normalidade. Tá certo? Não é? Tá certo? Trazendo à tona exatamente certos aspectos sensoriais que a linguagem tem, né? Ela tem música, ela tem ritmo, tá certo? Ela é capaz de
de falar imageticamente, por imagens do mundo, tá certo? Então isso é extremamente importante. Não é? Para pensar a literatura e para pensar a própria questão da leitura. Tá certo? Para Zumthor, na sua integralidade, na sua totalidade. Tá certo? Hoje nós nos dedicamos, em grande parte, a ler textos. Tá certo? No sentido do Zumthor. Tá certo? Tá claro? Mas não lemos obras, também no sentido do Zumthor. Eu vou até ler, não é? Porque está na página 142 desse pequeno xerox que vocês receberam. Ele diz o seguinte: o texto é a sequência linguística que constitui a mensagem. Tá certo? É apenas a linguagem mesmo, na sua sequência normal, e cujo sentido global não é redutível à soma dos efeitos de sentido particulares produzidos por seus componentes sucessivos. Quer dizer, todo texto é um organismo, tá certo? Perfeito. E não simplesmente um amontoado, uma soma de efeitos de sentido. Mas o texto está ligado à linguagem. Mas agora vejam o que ele diz logo abaixo da obra. A obra é aquilo que é poeticamente comunicado. Aqui e agora. Texto, aí ele começa. Tá certo? Não é? Vejam como é que ele vai caracterizar a obra. A obra inclui texto, que ele já conceituou acima. Sonoridades, ritmos, elementos visuais e situacionais. O termo abarca a totalidade dos fatores da performance, fatores que produzem juntos um sentido global, que também não é redutível, é lógico, à adição de sentidos particulares. Nesse sentido, a obra é, por natureza, teatral. O teatro é a sua forma acabada, mas toda performance o sustenta de alguma forma. Do texto, a voz em performance extrai a obra. Tá certo? Então, para Zumthor, a verdadeira leitura é uma leitura que põe o texto literário em cena. Claro. E, ao fazer isto, realmente você recuperaria, na opinião do Zumthor, exatamente os momentos primordiais e inaugurais da obra literária. Não é? Aquela sua dimensão ritualística, aquela sua dimensão teatral, aquela sua dimensão corporal. Tá certo? A literatura, para mim, nesse sentido, é um tipo de produto humano. Porque ela é um produto humano, tá certo? Que tenta incorporar o mundo e oferecê-lo como corpo para todos nós, não é? Tendo em vista não apenas a comunicação, mas tendo em vista um encontro corpo a corpo com o real. Claro. Isso é muito sério para mim, tá certo? Porque se nós realmente vivermos a literatura como esse encontro corpo a corpo, não é? Com o real, tá certo? Tá claro? Nossa vida vai ser profundamente afetada por ela. Tá certo? E a nossa própria realidade. Tá certo? Enquanto mero texto para ser entendido, tá certo? Compreendido, intelectivamente, inteligido, tá certo? A literatura nos oferece apenas, sem dúvida nenhuma, conhecimento. Tá certo? Tá claro? Conhecimento sobre o mundo, sobre o homem, sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor, sobre Deus e etc. Não?
Está claro? Mas enquanto obra, tá certo? Ela se oferece como um texto que vai além da mera comunicação. Tá certo? Ela se oferece como um objeto, né, em que preenche, digamos assim, os nossos vazios, tá certo? E os nossos desvãos. Tá certo? Ela se oferece como algo que nos desafia a descobrir essa nossa, a redescobrir, ou a descobrir e redescobrir essa nossa dimensão corporal. Tá certo? E redescobrir essa nossa dimensão corporal e sensorial é uma das formas mais altas de conhecimento e de autoconhecimento. Exatamente porque se trata de um conhecimento direto. Tá certo? Tá claro? A palavra deixa de ser, como vai dizer o Peirce, ela deixa de ser um mero signo representativo, ou seja, usando a palavra representação no sentido de substituição. Nós usamos a palavra fundamentalmente para representar, substituir, tá certo? Objetos e conceitos. Então, a palavra é normalmente alguma coisa, uma criação humana extremamente útil, tá certo? Claro, mas que substitui, que ocupa o lugar de alguma coisa ausente. Tá certo? Mas existe uma outra acepção para o termo representação. Tá certo? Representar é também presentar. Tá certo? Tornar presente. Tá certo? Claro. Uma coisa é o conhecimento que você alcança através de substitutos do ser. Tá certo? Outra coisa é o conhecimento que você alcança através de objetos que instauram o ser, que incorporam o ser. Tá certo? Esses objetos incorporadores do ser, tá certo? Tá claro? Não vou aprofundar isto, são os ícones. Tá certo? Claro. Não que eles nos tragam o ser inteiro, mas eles nos trazem, não é, como diz o Peirce, qualidades do ser. Tá certo? Não é? E o que acontece com a literatura é exatamente isto. Ela não se satisfaz em usar a palavra como nós usamos todos os dias. Tá certo? Como um conjunto, usar a linguagem como nós usamos todos os dias, como um conjunto de signos, não é? Que falam do mundo por substituição. Tá certo? Isso a gente faz sempre. Tá certo? Claro. Não é? A literatura quer uma palavra capaz, não de falar do mundo, não é? Mas de trazer o mundo para nós. Tá certo? Em termos mesmo de encontro e integração. Tá certo? Está aí o mistério do fascínio e da sedução que certos textos produzem em nós. Exatamente. A gente não percebe ou não sabe como explicar. Tá certo? Mas uma das razões da sedução e do fascínio que certos textos produzem em nós, não preciso citar, não é? Homero, não é? A linguagem de Homero é de uma dimensão e de uma riqueza performática impressionante. Assim. Embora os gregos tenham valorizado o teatro, eles não perceberam que, na verdade, as epopeias de Homero eram teatro e pura performance. Tanto assim que Homero, na verdade, não é?
tenha sido ele um autor único, ou tenha sido ele um líder de um grupo, não é, de rapsodos, tá certo? Não é? Que trouxeram para ele, evidentemente, um sem número de narrativas, de pequenas narrativas orais que circulavam pela Grécia. Tenha sido ele o colecionador dessas narrativas, não é? Ou o único, ou ajudado por um sem número de rapsodos. A verdade é que os poemas homéricos estão intimamente ligados a pequenas narrativas cantadas pela Grécia afora. Tá certo? Claro. Ora, cantar uma narrativa, contar uma narrativa, é fazer exatamente o que os contadores de história fazem hoje. Tá certo? É teatralizar a narrativa. Tá certo? E os textos de Homero estão repletos dessa dimensão performática, não é? Dos seus textos, digamos assim, originais. Tá certo? A mesma coisa a gente sente quando lê, né, os nossos grandes poetas, né, claro, Drummond, Manuel de Barros é um dos que tem uma sensibilidade aguda para essa dimensão performática da linguagem, não é? Tá certo? As poesias de Manuel de Barros são poesias dançantes, nesse sentido, no sentido de Valéry. Os poemas de Bandeira, não é? Os poemas não é? Na sua engenharia, não é? Refinadíssima, os poemas de João Cabral de Melo Neto, por exemplo, tá certo? Claro. Os poemas de Drummond, claro. Para não esquecer, não é? Poemas que realmente já são destinados a uma leitura performática, como são os poemas de um Chico Buarque de Holanda, por exemplo, ou mesmo de um Caetano, não é? Tá certo? Ou mesmo de um Gil, não é? Tá certo? Porque eles também são poetas, tá certo? Claro. E são poetas que, não é? Como compositores, não é? Músicos, não é? Eles procuram exatamente trazer à tona essa dimensão performática da poesia. Já estão dizendo que eu tenho de acabar a minha conversa. Mas era isso que eu queria apresentar a vocês. Quer dizer, a literatura tem de ser realmente revista, nesse sentido, nesse sentido no sentido dessa sua dimensão corporal e performática. Tá certo? E a gente não pode se esquecer deste fato, que me parece hoje evidente, não é? De que o ensino da literatura tem de ser revisto radicalmente, tá certo? Exatamente porque nós não podemos continuar, não é? A vivenciar a literatura e a ensinar a literatura, tá certo? Ignorando essa sua dimensão sensorial e corporal, não é? Que é marca registrada da literatura. A gente fala da literatura sem pensar, não é? No para que ela serve, no que realmente, efetivamente, a diferencia, tá certo? De outros textos que não são literários e não têm a preocupação de ser literários. Tá certo? No instante em que nós realmente procurarmos recuperar essa dimensão performática e corporal, segundo o que defende o Zumthor nesse texto, que eu peço que todos leiam com muita atenção,
nós mudaremos a nossa postura de leitores diante do texto. Repito, a literatura não é para ser lida e inteligida, tá certo? Claro, pura e simplesmente. A literatura é para ser encenada, tá certo? E para ser realmente vivenciada como um outro corpo, né, com o qual nós nos encontramos, tá certo? Tá certo? E que se incorpora a nós. Tá certo? No momento em que isto acontecer, eu não tenho dúvidas que a literatura vai mudar, tá certo? Como diz o Pessoa, a nossa civilização. Tá certo? Claro. Porque ela vai mudar a nossa maneira de olhar para o mundo, de se relacionar com o nosso outro. Tá certo? Eu sei que até certo ponto eu estou sendo idealista, tá certo? Mas eu prefiro ser idealista a aceitar pura e simplesmente esta mesmice em que está mergulhado o ensino da literatura e o estudo da literatura hoje no Brasil e fora dele. É isso aí, professor. Obrigado.